Senta que lá vem história. E essa história que eu vou contar hoje é magnífica. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você não ligar não para os barulhos externos, que eu tô sem microfone de lapela e eu tô sem luz. Vou tentar editar para ficar uma luz um pouco melhor, mas tá bem ruinzinha a luz aqui. A minha luz tá lá em Florianópolis ainda, eu tenho que buscar com o restante das minhas coisas que estão lá. Mas o que importa é essa história que eu vou contar para vocês, que é magnífica e é sobre perseverança e a importância de perseverar. Essa história que eu vou contar tá no livro de Ruth, é a história da Ruth. E essa história, ela acontece da seguinte forma: era uma vez uma família de hebreus que foram embora da terra deles para uma terra estranha, porque lá onde eles estavam morando estava tendo uma fome terrível. E aí estava muito difícil o negócio, e aí o cara falou, vambora, chamou ele, a mulher, os 2 filhos e foi embora. E aí ele foi para uma terra chamada Moabe. E lá naquela terra os filhos dele ficaram mais madurinhos e tal, encontraram mulheres moabitas, né, daquele povo que estava lá para casar e se casaram. Um tempo depois, esse chefe de família morreu. E aí, alguns anos depois, e aí a mãe ficou viúva, os filhos ficaram cuidando da mãe e tal. Algum tempo depois, os filhos morreram também. E sobraram as 3 viúvas, que eram 2 filhos e a mulher. E dentre essas viúvas estava a esposa de um dos filhos, que era Ruth. E aí, quando isso aconteceu, a mulher, que era hebreia, resolveu voltar lá para a terra dela. E ela falou, olha, tô voltando, eu não tenho mais filho para vocês casarem, né? Não tem como eu arrumar marido para vocês, eu tô muito velha, né? Mesmo se eu casar e tiver filho, não tem nem como, né, vocês casarem com esses filhos, esperar eles crescerem, imagina. Então vamos fazer o seguinte, vocês voltam para a família de vocês e eu vou embora para minha terra. E aí, o que aconteceu? Elas falaram, não, imagina, a gente vai ficar com a senhora, porque pensa, quando a mulher se casava, ela se despedia de sua família e ela entrava na família do marido de cabeça, né? E aí elas falaram, olha, a gente vai com a senhora. E ela insistiu, falou, não, fiquem aí, aqui vocês vão encontrar, né, homens do seu povo para vocês se casar. Aqui tem uma esperança, volta para casa, né? Como quem diz, cruza a ponte de volta, né? Se não queimou a ponte, né, com a família, cruza a ponte de volta, volta lá e tal. Aí eram 2 mulheres, a Ruth e a Orfa. E a órfã decidiu voltar, falou, tudo bem, então eu me despeço da senhora, Deus abençoe a senhora e tal, vou voltar para minha família. E foi lá e voltou para a família. E a outra mulher, que era a Ruth, falou, não senhora, de jeito nenhum, onde a senhora for eu vou, onde a senhora morrer eu vou morrer, o seu Deus vai ser o meu Deus, o seu povo vai ser o meu povo, onde você morar eu vou morar. E aí a Noemi viu que, a Noemi, que era a mulher, né, viu que não tinha jeito de despedir a Ruth, que a Ruth ia junto e tal, e aí ela falou, tudo bem, então vambora. E elas partiram para esse lugar. Lá nesse lugar, elas começaram a trabalhar pegando as espigas que caíam, né, das pessoas que estavam colhendo, sempre caía uma espiga, ficava pelo chão, e elas começaram a trabalhar catando aquelas espigas e tal. Um belo dia, ela estava numa terra que era de um homem muito rico e que era parente da Noemi, né, que era a mãe dos meninos lá que tinha morrido. E aí essa Noemi fez e aconteceu até que ela conseguiu fazer com que a Ruth se casasse com o dono dessas terras, com esse parente delas. E menina do céu, ele fez um filho nela. E esse filho foi avô do Davi. Sabe o Davi, da estrela de Davi? Davi, o rei Davi? O Davi que tem na estrela dele, na bandeira de Israel até hoje? Pois é, ela foi a avó desse Davi. E mais do que isso, ela entrou na genealogia de Jesus. Porque Jesus era descendente de Davi. Davi era descendente dela. Porque Davi era neto dela, bisneto dela. Era bisneto dela. Ela teve um filho que se chamava Obed, Obed teve um filho que se chamava Jessé, Jessé teve um filho que se chamava Davi. E mais do que isso, ela casou com um ricão, ela entrou na genealogia de Jesus, ela ganhou um livro na Bíblia, e só tem 2 mulheres com o nome de livro na Bíblia, Esther e Ruth. Gente, que mulher chique, maravilhosa. Você tá vendo? Por quê? Porque quando aquela mulher se viu sem esperança, se viu
os planos que ela tinha feito, né, ao lado do marido, todos derrubados no chão, e ela se viu numa outra família, e ela falou, e agora? Vou voltar para estaca zero ou vou continuar a caminhada junto com a minha sogra, né? Órfã não, órfã decidiu voltar para a família. E aí não tem nenhum nome com o livro da órfã, ninguém prega sobre a órfã, todo mundo que vai fazer uma pregação prega a respeito da Ruth. ela entrou na genealogia de Jesus, e aonde falarem da Bíblia, de estudarem a Bíblia, vão estudar sobre a vida dela. Olha que coisa magnífica. Casou com o ricão. Maravilhoso, né? O que eu quero te falar com isso? Eu quero te falar que ela foi perseverante. Ela foi mais do que honrosa e que corajosa. Ela foi firme. Ela foi firme lá naquele rumo que ela estava. Ela falou, eu saí da minha família para entrar nessa família, para ser abençoada nessa família. Meu marido morreu, mas ainda tem minha sogra. Eu vou continuar o negócio com ela. Eu não vou voltar atrás. Ela verdadeiramente queimou a ponte com o passado. E é disso que se trata esse vídeo. Você, meu filho, minha filha, porque Deus falou primeiro pra mim, meu Deus do céu, minha filha, filha de Deus. Você tem que queimar as pontes com o passado, chega de voltar atrás, gente, do céu. Voltar atrás não traz recompensa, permanecer firme, continuar perseverante, isso traz recompensa. Seguir o caminho, ir pra frente, não voltar pra trás, não olhar pra trás. Eu vejo com muitas passagens na Bíblia que Deus se agrada disso, de quando você tem um plano, você começa a executar o plano, mesmo que pareça que tudo se arrebentou, você não abandona o plano, você continua, você segue do jeito que dá pra ir, sabe? Deus, ele tem uma graça, ele tem um favor que se encontra na perseverança. É por isso que ele quer desenvolver perseverança em nós. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim que Paulo, né, o apóstolo Paulo fala que ele se agradava das tribulações, porque as tribulações produziam nele perseverança, né? Ele produziu uma coisa que essa coisa produzia perseverança, que eu não me lembro exatamente o que é, mas o texto vai estar aqui. E aí depois você procura aí na sua Bíblia, você lê, você vai entender do que eu tô falando. Mas enfim, as tribulações produzem em nós perseverança. Ou seja, a gente passa dificuldade, não é pra gente desistir. Muito pelo contrário, a gente passa dificuldade, Deus permite a gente passar dores, adversidades, dificuldades, é pra gente permanecer, é pra gente prosseguir. E gente, Deus tá falando isso pra mim não é à toa, porque essa semana Deus trouxe na minha cabeça, quando Ele começou a falar de perseverança pra mim, que eu já abandonei, eu tinha pensado em 8, mas depois eu lembrei de mais 2, 10 projetos profissionais eu abandonei pelo meio do caminho. Eu iniciei, eu parei, eu iniciei, eu parei, eu iniciei, eu parei, eu iniciei, eu parei. E Deus não tem prazer nisso. Deus tem prazer na perseverança. Deus tem prazer na luta, no continuar, no prosseguir, no caminhar, no não desistir. Por mais que as dificuldades se levantem, você continua. Ah, mas o recurso acabou. Algum recurso tem. Alguma coisa ficou. Nem que seja de você conversar com alguém, de você procurar alguém, de você ter algum recurso tem. Porque Deus, é impossível Ele te deixar sem absolutamente nenhum recurso para você fazer aquilo que Ele colocou no seu coração, que você iniciou e que agora você está querendo parar. E aí, o que Deus está falando para mim? Deus está falando isso, que na perseverança existe um tesouro. Se você continuar, se você permanecer, se você perseverar, você vai ser abençoado. Consequentemente, é consequência de você queimar as pontes com o passado. E tá falando isso muito forte pra mim, sabe? Queima as pontes com o passado, não tem como voltar. Agora é só pra frente, só pra frente, só pra frente. Fé em Deus. Desenvolve a perseverança, a hora que vir os momentos difíceis, continua, não desiste, fica firme, seja disciplinado e tudo vai dar certo e você vai conseguir alcançar os planos e os sonhos que Deus colocou no seu coração, porque pode ter certeza que não tem um plano aí, não tem um sonho aí, não tem uma coisa que Deus colocou diante dos seus olhos e que te fez brilhar os olhos e falar, nossa, caraca, como eu queria viver isso,
como que eu queria fazer isso e tal. Que não seja projeto de Deus para sua vida. Não se conforme com um pouco, não se conforme com as coisas do jeito que estão, não para. E por mais que fique vindo uma voz na sua cabeça, não vai dar certo, você vai ter que parar, não vai dar certo. Não era isso que Deus tinha, não era isso. Quem sabe foi essa voz que a órfã ouviu lá. Foi, se o menino morreu é porque não era isso, né? E ela pegou e voltou para a família. Se lascou. Não entrou com o nomezinho de livro na Bíblia, não entrou na genealogia de Jesus e ninguém prega sobre ela, todo mundo prega só sobre a Ruth. E aí, você quer que falem de você? Ou que falem, que nem lembrem de você? É melhor ser lembrado, né? Então, para isso, vai ter que perseverar. E aí todo mundo vai ver, todo mundo vai apontar e falar, caraca, ele conseguiu, ela tá lá no pódio, ela deu conta, ela subiu, ela... Que sensação, né? Maravilhosa. Então, persevere. Se você gostou dessa mensagem, se você achou que ela é bacana, que deu uma força, que tem uma energia legal, compartilhe esse vídeo. Querido, querida, não tenha vergonha. Eu tenho certeza que você tem um grupo da família que tem umas 5, 6 pessoas no mínimo. Eu tenho certeza que você tem um grupo de amigos que dá pra você mandar também. Compartilhe esse vídeo, mas mais do que isso, inscreva-se nesse canal, clica nesse sininho, ou é aqui, não sei, que o negócio vai ficar virado, enfim, aqui embaixo tem algum sininho e tem algum negócio de inscreva-se. Inscreva-se nesse canal, ativa o sininho e você vai escutar um monte de história muito legal. Porque toda semana eu vou estar aqui falando pra você, senta que lá vem história.